A Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. E aí o seu bebê, que era tranquilo e calminho, chega perto dos 2 anos e vira outro bebê. Como fazer? Terrible 2, adolescência dos bebês ou os terríveis 2 anos. Esse é o tema do programa Instinto Materno de hoje. Você vai tirar todas as suas dúvidas conosco. Eu sou a Aline Orme e esse é o Instinto Materno. Pessoal, nossa primeira entrevista é com a Paola Terres. Eu conheço a Paola há pelo menos 20 anos. Eu acompanhei toda a gestação dela, da Beatriz, e agora ela está passando pela crise dos 2 anos. E aí, Paola, o que você percebeu de diferença no comportamento da Beatriz? Tem bastante coisa que, na verdade, eu demorei para entender o que estava acontecendo, né? Porque a gente saiu de férias e ela começou a dar alguns showzinhos nas férias. Não querer algumas coisas, demonstrar que tinha mais vontade própria, e eu pensei, tá fora da rotina, né, saiu, viajou com gente diferente, então algumas coisas estão mudando, mas a hora que a gente voltar pra casa, tudo vai se estabilizar. Uhum. E não, a gente voltou pra casa e eu demorei, eu tava em processo de mudança, eu tinha vendido a loja, então eu demorei mais um pouco ainda pra eu conseguir entrar na linha com ela, então foi agora, depois do carnaval, que eu comecei a ficar em casa com ela, ter mais tempo para prestar atenção nela, para ver o que estava acontecendo, aonde que estava dando, né, problema, que a gente não estava se encaixando. E então foi agora, depois do carnaval, que a gente teve aí um mês pra gente se entender e que eu entendi. Sim, estamos na crise dos 2 anos. 2 anos, né? Terrible 2 total. Sim. E aí eu comentei com algumas amigas, elas me mandaram algumas coisas para ler e é bem aquilo mesmo. É birra, é não querer as coisas, querer tomar decisão de algumas coisas que não cabem a ela. E aí a gente entra em atrito. É. E como é que você percebeu, assim, tipo, ela era uma criança muito boazinha antes ou ela já era um pouco mais de impor a sua decisão, assim? Não, nesse quesito ela sempre foi bem boazinha. É. Ela, desde pequena, tudo foi fácil com ela. Então, tipo assim, pra aprender a mamar foi fácil, pra ir pro berço foi fácil, todas as mudanças pra desmamar foi fácil. A característica dela é de ser fácil de lidar. Mas eu sempre falei pra ela, eu nunca menti. Né? Eu nunca menti pra ela, então eu não minto. Às vezes ela não quer ir pra algum lugar, eu não minto, tipo, não, mas vamos pra outro. Eu sempre expliquei as coisas pra ela, porque aí ela começa a confiar. Eu acho que isso cria vínculo de confiança. E ela sabe que eu não minto, se eu falo uma coisa é aquilo. E é até mais fácil agora, porque eu falo pra ela, filha, não adianta chorar, a mamãe não vai deixar tal coisa. Ela sabe que aquilo é uma verdade e pronto. Então ela acredita em mim e confia em mim, fica tudo mais fácil. Uhum. E ela sempre foi muito boazinha. Então agora, quando ela começou a não querer tomar banho, não querer escovar o dente, tipo, coisas que ela gosta de fazer, que ela sempre gostou de fazer, ela começou a fazer. E na verdade não é que ela não queira, ela faz só pra fazer, pra contrariar. Dá um show. Ela faz pra contrariar, tipo, ela quer tomar banho, mas ela diz que não, daí ela faz aquele showzinho. Então assim, a gente tem que estar muito atenta pra observar, pra ver, pra não deixar extrapolar também. Eu cuido muito pra não deixar ela dominar a situação. Eu tenho um pé atrás, tipo assim, eu não posso deixar ela me passar pra trás. Senão ela toma conta, né? É, porque as crianças de hoje em dia, eles estão muito espertos, eles dão um nó em gota d'água. Então assim, o pai, ela passa pra trás, os avós, ela passa pra trás. Eu tenho que ficar mais esperta. A mãe tem que ser pulso firme, né? Então eu falo assim, eu que sou a brava da casa. Porque não adianta. Então assim,
Filha, hora de tomar banho. Ah, não quero. Não quero, hora de tomar banho, hora de tomar banho. A avó já deixa escapar, toma depois, inventa outra historinha. O pai também. Ai, não, então vamos assistir não sei o quê, vamos brincar com outra coisa. Depois a gente toma banho. Eu não dou muita escolha pra ela. E funciona super bem quando estamos só eu e ela. Quando tá mais gente... Quando tem mais gente, pode comprar o ingresso, que vai ter show. Principalmente com o pai. Ela tem um convívio, ela convive todos os dias com o teu marido? Sim, algumas vezes ele viaja, poucas vezes posa fora, mas ela convive, ele é super participativo, ele é um paizão, ele brinca, ele faz tudo o que ela quer, né? Então ela gosta bastante dele, só que ela sabe que com ele é mais fácil. Que com ele ela consegue uma folga. Então, tipo assim, para entrar no carro, entrar na cadeirinha, é tristeza, né? E assim, não é só... Depois que ela começou a dar esses showzinhos, eu comecei a conversar e eu vi que não é só lá em casa, então eu tô mais tranquila. Mas com o pai, e ele não gosta muito de ouvir choro, então ele não gosta de fazer ela chorar ou que ela chore. Então, assim, ele fala, não, eu vou pôr ela na cadeirinha. Ai, não quero. Não quero. E eles conseguem, a lágrima vem, eles gritam, é uma loucura. Né? Conselho tutelar, se estiver por perto, te pega. E aí ele fala, não, eu vou conseguir sem fazer ela chorar. E ele consegue. Então, tipo assim, ai, vamos ver o passarinho, vamos ver não sei o que, ele interte, ela muda o foco, e põe ela na cadeirinha. Só que no dia a dia... Todo dia, na hora de entrar no carro, eu não posso fazer isso. Você não tem 15 minutos pra colocar a menina na cadeirinha. Exatamente. Então, assim, quando é comigo, eu não tenho esse tempo. Porque pode ser que esteja chovendo, eu preciso pôr ela do carro. Ele só coloca ela no carro na garagem. Quando a gente tá indo pra algum lugar de final de semana. Porque durante a semana ela sai comigo. Então, assim, pra pôr na cadeirinha, antes era uma briga. Agora eu já peguei o jeito. Então, assim, a hora que a gente vai sair de casa, eu já falo, filha, vamos almoçar na vovó, por exemplo. Aí a gente desce no elevador, ela vai, eu já coloco a minha bolsa no banco da frente, abro a porta de trás. Ela às vezes quer escapar, eu falo, sem correr, a mamãe não quer você correndo na garagem, a garagem é perigosa, tem outros carros que podem entrar. Explico pra ela, vamos agora com a mamãe sem correr. A mamãe não quer brincar de correr atrás de você. Ela vem, entra na cadeirinha tranquilo. Se tem mais gente junto, daí é diferente. Com o pai junto já é diferente. E outra coisa que eu percebi, por exemplo, a gente faz muito disso. Eu converso com ela, ela falou muito cedo. Com 1 ano e meio ela falava tudo perfeitamente, frases. Hoje ela vai fazer 2 esse mês, então ela fala tudo, ela conversa de tudo, ela entende tudo que a gente fala. E aí eu bobinha, né? Filha, quer ir na vovó? Não quer. E ela quer, ela ama ir na vovó. Só que se eu perguntar, contrariada, ela vai dizer que não. Filha, quer tomar banho? Não. Filha, quer... Não, ela não vai nunca querer as coisas que eu pergunto. Então o que eu preciso me cuidar pra não perguntar? Falar, vamos na vovó. Porque a hora que eu pergunto e dou não, ela não quer mais voltar atrás. Porque eles têm essa coisa de não querer voltar atrás. Então eu só falo, filha, agora nós vamos na vovó, que legal, vamos pôr o calçado pra ir na vovó. Sem dar chance pra ela, porque senão... Senão ela monta em cima, né? Eu perco. É tão complicado, né? É bem difícil, a gente tem que estar bem atento. Não sei se uma vez eu recebi de uma das meninas que assiste o programa, ela me mandou uma mensagem, eu penso em arrumar um emprego pra me distrair. Tem horas que é desesperador. Mas o que eu percebi? Quando você me chamou pra vir aqui participar, eu comecei a pensar. O que eu percebi? Quando que eu perco a paciência? Quando eu tô cansada. Então, assim, por outros motivos, chegamos de viagem, alguma coisa que eu esteja cansada, física ou mentalmente. É mais fácil de eu perder a paciência com ela. Quando eu estou cansada porque ela me testou o dia inteiro, é mais fácil de eu não ter paciência, ficar irritada e perder E aí, quando você tá irritada, cansada, você não funciona o teu cérebro do jeito que tem plenamente. Que ser. Eu falo pra ela, eu falo assim, ó, cuca no lance. Eu falo pro Douglas, meu esposo, falo, amor, cuca no lance, você tem que estar ligado. Porque eles pegam a gente a hora que você tá frágil. E ela sabe, eles sentem. Então, tem que se cuidar, tem que estar sempre prestando atenção.
Você tem que conhecer teu filho. Uma mãe que está presente, que participa, você está conectado com teu filho, você já sabe a hora que ele vai dar. Sono. Esses dias eu saí com ela de tarde no carrinho, passei a tarde inteira. Na hora de pôr ela no carrinho, na cadeirinha do carro, para ir embora dormir, ela já estava cansada demais. Porque eu me enrolei, demorei nas lojas que eu tinha ido fazer umas coisas, demorei, a hora que eu voltei ela já estava cansada. Eu quis tirar ela do carrinho, ela entrou em desespero. Porque ela estava passada. Então assim, sono, fome, cansaço, essas coisas deixam eles mais irritados. A chance do show ser maior é grande. Então tem que estar ligado, prever, né? Mercado é um paraíso. Mercado é complicado, né? Mercado é complicado, mas tem estratégias. Então, como que você faz pra ir no mercado com ela? Não que eu ame. Eu amo 1000 vezes ir sozinha, né? Pra mim, ir no mercado sozinha é o paraíso. É o auge, né? É o auge da maturidade. Ai, que delícia, folga total, né? Vou no mercado, dá tempo de olhar, escolher, prestar atenção, comparar preço, ver marcas novas, novidades. Com criança não tem disso. Quando eu vou com ela no mercado, então eu vou com a minha lista pronta, que eu não posso perder tempo, e já direto no que eu preciso comprar, sem rodar, sem perder tempo. Porque quanto mais tempo eu demorar, mais difícil vai ficar. Então, se eu faço um mercado rápido, eu consigo manter ela sob controle. Uma técnica que eu uso, que eu conversei já com o meu esposo, a gente normalmente no sábado almoça no mercado. Então a gente almoça, depois que a gente almoça, ela já fala, vamos comprar? Ela quer ir pro mercado. E ela já sabe que a gente vai. Do caixa do restaurante até a entrada do mercado, dá uns 10 metros. Se eu deixo, ali no restaurante eu deixo ela andando sozinha, brincando ali sozinha. Se eu deixar ela ir sozinha até o mercado e ela colocar o pezinho dela lá dentro e enxergar aquele paraíso, aquele parque de diversões, cheio de produtos, cheio de novidades, cheio de gente, luzes, cores, pode saber que a hora que eu quiser pegar ela, eu perco. Vai dar show. O que eu faço? A hora que eu tô lá no caixa pagando o restaurante, eu já pego ela no colo, que eu acho que ainda bem que dá, a crise dos 2 anos dá com 2 anos, que a gente ainda consegue segurar ele no colo. E aí eu pego ela no colo e já vou conversando com ela. Ai, que legal, vamos fazer compra, vamos no carrinho. Sento ela no carrinho. Antes de entrar no mercado, ela já tá sentadinha no carrinho. A partir dali, eu não tiro ela do carrinho. Então, eu tento distrair. Às vezes, eu dou alguma coisinha pra ela comer, dou uma embalagem diferente pra ela mexer, pra ela ir explorando também. Só que eu não solto ela no chão. Nunca. E aí, às vezes, ela quer colo. Se eu demoro, ela começa a querer colo, começa a fazer dengo. Só que ela quer colo só porque no colo ela faz aquele movimento de minhoca e se escapa, né? Resbala, né? Então, assim, eu tento não deixar ela sair do carrinho nunca. Tentar distrair ela. Porque às vezes eu fico pensando, ai, que dó, né? Deixar ela explorar o mundo. Mas ela não tem maturidade ainda pra isso. Então, ela não tem maturidade pra saber que um vidro de conserva, se cair no pé dela, vai machucar. Ou quebrar, ela pode se cortar. Ou que ela vai correr porque ela quer brincar. Ela vai correr, ela vai se perder. Às vezes alguma pessoa mal intencionada pode encontrar com ela. Então ela não tem essa maturidade. Ela sem essa maturidade, cabe a mim cuidar dela, né? Quando acontece essa crise dos 2 anos, normalmente os pais estão pensando em ter outro filho já também, né? E daí eu não sei, às vezes eles desistem um pouco, né? Por várias vezes. Sim. Eu sempre falei que eu queria ter 3, mas que eu ia ter o segundo primeiro, né? Então eu ia ter o segundo pra ver se eu ia encarar o terceiro. E de uns tempos pra cá, nesse período que ela começou a dar essas crises, bem isso. O Douglas falou várias vezes, não, chega, não tem como ter outro filho. Porque daí ele vê as cenas, eu brigando com ela pra entrar no carro, ele fala assim, vocês não vão dar certo mais uma criança aí no meio. E é verdade, mas passa. Passa, né? Diz que passa. Dizem que passa, a gente sobrevive, né? A gente sempre sobrevive, né? Diz que passa. Então tá certo. Obrigada pela sua entrevista, Paola. Imagina, obrigada a você. Pessoal, agora a gente vai falar com a Rafa Manfroy. Ela vai falar como psicóloga, como que a gente supera a crise dos 2 anos, né? Juntamente com a criança e como lidar com as mordidas na escolinha. Pessoal, agora vamos conversar com a Rafa Manfroy do blog Vamos Educar com Rafa Manfroy sobre os terríveis 2 anos. Rafa, o que são esses terríveis 2 anos? Primeiro, eles são terríveis. Quem sentiu na pele a emoção sabe que eles são terríveis.
Os terríveis 2 anos, os Terrible Twos, ele é chamado como uma adolescência antecipada, a adolescência do bebê. É uma fase em que a criança fica com um comportamento muito opositor. Então, assim, tudo que os pais pedem que ela faça ou orientem que ela faça, filhos, vamos tomar banho, filho, vamos comer, vamos escovar os dentes, coisas da rotina diária, a criança se nega a fazer. E é muito interessante porque as mães falam, Rafaela, parece que eu apertei um botãozinho no meu filho e ele mudou da água para o vinho. Outras relatam assim, eu tinha uma criança super fácil, super tranquila em casa e de repente ela ficou terrível, ela se joga no chão, ela faz manha. Ela faz birra, né? Ela bate com a cabeça no chão, Morde bate com a cabeça na parede, ela se bate, ela bate nas pessoas que estão na frente dela. Então é uma fase, assim, muito difícil para os pais lidarem, porque a criança se nega a fazer tudo. Tudo que aparece para ela fazer, ela não quer fazer. Né? Até comer, né? Vamos comer não, vamos tomar banho não, vamos dormir não. Quer Nada, apanhar? Não. Nada. E é muito interessante porque, assim, a criança nessa fase, ela se vê uma pessoa diferente da mãe. Até aí, ela se via muito grudada na identidade da mãe. A criança se via na mãe, ela não sabia que ela é uma pessoa e que a mãe era outra. Né? Ela se via na mãe. E com 2 anos, a criança já começa a se perceber com as suas vontades, com os seus desejos. E, de forma inconsciente, ela começa a querer o espaço dela, ela começa a querer fazer as coisas que ela tem vontade de fazer. Porque ela é uma pessoa, ela é um indivíduo diferente da mãe. Claro que isso não é consciente. Eu sou uma pessoa diferente da minha mãe e agora ela vai ver, eu vou fazer o que eu quero. Não, é de forma inconsciente. Ela quer ocupar o espaço dela dentro dessa casa, dentro do mundo dela. Sim, né? né? E é tão interessante que, apesar de tudo isso, a criança é imatura. Então, às vezes, ela te pede maçã. Ela diz que ela quer comer maçã. E quando você descasca, corta e vai dar a maçã para ela, ela chora porque ela quer manga. Mas foi ela que pediu, meu Deus do céu, a maçã. Então, ela é tão imatura que ela se opõe até a ela mesma. Aquilo que ela achou que ela queria, mas que na verdade ela não quer. E como que a gente lida com essa fase, né? Ajuda a criança a superar essa fase, né? Aline, eu vou te falar. Se você digitar no Google sobre os terríveis 2 anos, você vai achar um monte de coisas parecidas a respeito desse tema. E assim, eu acredito que o pulo do gato dos Terrible Twos é a gente conseguir treinar, porque não é fácil, falar com a criança de forma mais positiva. E ter paciência. Porque né? o que acontece? Uma criança de 2 anos, ela acabou de nascer, gente, ela não tem muita história para contar, né? E o que uma criança de 2 anos faz? Ela reproduz o que ela recebeu dos pais. Então, se você for prestar atenção no seu jeito de falar, porque eu já prestei atenção no meu e eu falho muito nisso, e eu tenho trabalhado com muitas mães no sentido de fazer esse treino de falar de forma mais positiva. Então, por exemplo, a gente tem lá na escola uma criança que está mordendo, que está batendo, que está empurrando, que está fazendo um monte de tristeza lá. Então, qual é normalmente o jeito que uma mãe fala com a criança? Filho, você está indo para a escola, não bata, não chute, não empurre, não. E é comprovado cientificamente que o cérebro do ser humano não reconhece o não. Você sabia disso? Então, se eu falar para você assim, Aline, não pense numa casa amarela. O que aconteceu agora? Vou pensar numa casa amarela. Você pensou, não pensou? E isso acontece com a criança. Quando você olha para o teu filho e fala assim, não bata, não xingue, não empurre, ele não reconhece o não. Então, ele sai de casa com o quê? Bata, brigue, empurre, morda, puxa o cabelo. E ele vai para a festinha, para a escola, para o lugar novo lá que ele está indo, para se relacionar com outras crianças, com tudo isso na mente dele. Então, como as crianças reproduzem, uma criança de 2 anos reproduz o que ela recebeu dos pais. E se ela recebeu muito não, até essa fase, a tendência é que ela reproduza isso. Então eu vejo que o pulo do gato é a gente aprender a ser mais positivo. A gente precisa passar para a criança
aquilo que a gente espera que ela seja, aquilo que a gente gostaria que ela fizesse e não aquilo que a gente não gostaria que ela fizesse. Porque uma criança que começa a andar, ela desbrava o mundo, não é? Ela começa a desbravar o mundo dela. Ela começa a subir, ela começa a mexer, ela começa a pegar. E o que a gente faz? Não, não, não! Então a gente vive dizendo não. E essa criança com 2 anos, que chega na fase famosa aí dos terrible twos, dos terríveis 2 anos, o que ela vai fazer? Ela vai reproduzir os nãos que ela escutou até agora. Aí o pai fala, vamos tomar banho, vamos comer, vamos sair. Não, não, não e não. Então a gente precisa ser mais positivo com a criança. Eu vejo que isso é o pulo do gato. A gente tem muitas coisas para falar, né? Se você me disser, tá, mas eu tô com a minha filha com todos os sintomas possíveis dos terríveis 2 anos. Claro, a gente pode, por exemplo, pegar essa criança, dizer, filha, a gente está indo para o mercado agora, então você vai antecipar o contexto que você vai levar essa criança, lá vão ter várias coisas que você vai ter vontade de comprar, nós só vamos comprar uma, a mamãe vai deixar você escolher uma coisa. Se você desobedecer, a mamãe não leva mais você no mercado. Então, vamos obedecer, vamos fazer o que a mamãe está te pedindo, a gente vai se divertir no mercado e tal. Você prepara o ambiente para a criança, né? Vamos supor que a criança se jogue no chão ou faça alguma coisa. Então, tem o que fazer? Tem. Você vai pegar a criança no seu colo, você vai olhar nos olhos, você vai dar uma contenção afetiva, que eu chamo, né? Que você contém, você dá um limite para a criança, mas é sem agressividade, você contém afetivamente, né? Você leva para um espaço com menos gente, você conversa, né? Se não tiver jeito, você até, se você estiver num lugar que você possa até sair dali e voltar depois, né? Como um parque, alguma coisa assim, é indicado que se faça. Então, a gente tem várias dicas do que fazer, né? Ser firme na questão das regras da casa, da rotina, porque eu vejo assim, ó, uma criança que chega com 2 anos, sem rotina nenhuma, sem saber o que os pais esperam dela naquela casa, né? Quais são as coisas que podem ser feitas dentro daquela casa? Ela vai ter mais dificuldade, os sintomas vão ser mais exacerbados. Por quê? Porque nunca foi dito para ela, nunca teve comando. Então é óbvio que a vontade dela comandar vai ser ainda maior. Se ela já tem uma rotina, se ela já tem algumas regras e alguns limites, ela pode até passar por essa fase, mas talvez seja mais amena. Mais menos. E como é que a gente lida com a questão das mordidas e da agressividade na escola? Porque algumas mães me mandaram perguntas, Aline, minha filha tá mordendo todo mundo, meu filho chega em casa todo cheio de mordida. Como Primeiro a gente precisa lembrar que uma criança com 2 anos ainda não faz essa conexão perfeita do pensamento com a linguagem, do sentimento com a linguagem. Então ela, ou seja, né, ela não sabe expressar verbalmente o que ela está sentindo. Então o medo, a frustração, a tristeza, ela não consegue sentar e conversar com a amiga e falar, poxa, você nem sabe, tô mal, porque isso, porque aquilo, que é o que os adultos fazem. Eles botam para fora através da fala, né? A criança não sabe fazer isso. Então o que ela faz? Morde. Ela é agressiva, ela acaba usando desse comportamento agressivo como um pedido de ajuda. Em diversos casos, essa agressividade tem a ver na escola, né, que a gente presencia na escola, ela tem a ver assim com uma criança que está passando em casa por uma dificuldade. Eu não digo só uma dificuldade dos pais brigando, se separando, não é só isso. São questões às vezes de mudança, né? Eu tenho uma criança que eu estou acompanhando que está com esses sintomas, mas ela mudou de cidade, ela mudou de casa, ela mudou de escola, de prof, ela está longe da família. Você já pensou uma criança desse tamanho dando conta de tudo isso? É muito difícil. O pai e a mãe, eles são o mundo da criança. De uma criança dessa idade, né? Que a gente está falando de 2 anos. E de repente a criança vai para a escola e ela perde essa referência de mundo dela. Ela se vê com um monte de gente, com um monte de criança dividindo aquela pseudo-mãe que é a professora, né? Então, assim, essa compreensão dessa dificuldade que a criança tem de se expressar é o ponto de partida, né?
esse acolhimento da criança, né? A mãe conversar em casa, olhar nos olhos, dizer para a criança, filho, tá tudo bem, você tá indo para a escola, a mamãe confia nessa escola, os seus amigos estão lá para te fazer feliz, para receber o teu carinho. De novo a questão positiva, né? Sempre fala de uma forma que a criança entenda, mas que seja uma forma legal, né? Que seja afetiva, que seja de compreensão, né? E assim, claro que a gente fala muito de disciplina também, né? A criança, só que a criança com 2 anos, se você tirar um brinquedo, ela não vai sentir como uma criança mais velha sente e de repente funciona mais. Então, eu tô querendo aqui que a gente pense em coisas mais profundas, que é essa coisa da compreensão da fase da criança, da fase que a criança está vivendo, das necessidades primárias dela. Sim, e que tudo passa, né? Porque se a gente for pensar, é exatamente nessa fase também que as crianças acabam iniciando a vida escolar. Então não é uma coincidência. A criança está perdendo a referência do mundo dela, que é a mãe. Ela teve a mãe até esse momento, né? E ela está perdendo isso. Então, não é fácil isso para uma criança. Agora, a gente também tem uma criança que possa estar passando por uma situação específica de perda, de insegurança, de medo, de pais que não estão bem, né? Acompanhei uma criança também, fui falar com os pais, perguntei como é que eles estavam no relacionamento deles. E eles não me contaram, eles falaram, não, tá tudo bem e tal. Dias depois, eu descobri que esses pais haviam se separado, né? Que a mãe, inclusive, não dava autorização mais para que o pai pegasse a criança na escola. Então, você já imaginou? Essa criança está em casa vivenciando toda essa ansiedade, todo esse medo. Então, a gente precisa se voltar também para nós. Quando as minhas filhas têm um sentimento muito forte de qualquer coisa, irritação, medo, insegurança, eu sempre tento me voltar para mim mesma. É, porque a criança é espelho da mãe, né? Ela é uma esponjinha. Então, assim, será que eu tô me sentindo com medo, insegura, triste? É muito provável que sim. É legal é muito que provável. A Laura Gutman, né, que é uma grande estudiosa, né, ela fala bastante isso, né? Fala. Ela fala que os filhos, eles são o espelho da mãe, né? Eles Exatamente. são a esponja dos pais e o espelho da mãe, né? Isso mesmo. Então a gente sempre tem que se voltar, né? Tem até o livro dela, que é a Maternidade Encontro com a Própria Sombra, né? Isso, eu tenho esse livro, é fantástico. Leitura obrigatória, Leitura obrigatória de cabeceira. Então, o que acontece? A gente acaba sempre se voltando muito para a criança. Leva a criança para terapia, enquanto que os pais é que precisam de mudança. Quando os pais mudam, acho que a Super Nanny lá é um baita de um exemplo disso. Ela não muda as crianças, ela não trabalha o comportamento das crianças. Ela trabalha o comportamento dos pais. E quem que muda? As crianças. As crianças. Pois é. Então, pais, mão à obra. E fechar, assim, com essa coisa da paciência que você falou, Aline. Paciência é fundamental, né? Paciência é fundamental. Você tem vontade de se jogar da janela, jogar a criança Eu junto. brincava com meu marido, eu falava assim, hoje eu vou vender ela na feira por 5. Hoje eu vou. Eu não aguentava mais aqueles dias. Foi uma fase muito difícil com a Gabriela, né? E a gente fica meio sem saber o que fazer mesmo. Pessoal, agora a Rafa Manfroy vai dar uma dica de mãe para as mães que assistem o programa e para os pais também. É a técnica do Sim Mamãe. Rafa, vamos lá. Então, para eu não vender ela na feira por 5, para o meu marido não surtar em casa, porque ele falou, meu Deus, você tá gritando demais. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa assertiva. E eu treinei com ela essa técnica aí do Sim Mamãe. Então, eu falei, filha, você quer brincar de uma brincadeira nova com a mamãe? Ah, eu quero. Então tá, essa brincadeira se chama Sim Mamãe. Eu vou lá no meu quarto e você fica aqui na sala. Quando eu te chamar, você corre aonde a mamãe tá e fala, sim, mamãe. Vamos lá. Aí eu chamava ela. Depois ela foi pro banheiro, eu ia pra cozinha, eu chamava ela e ela, sim, mamãe. E ela corria pra onde eu tava. Aí eu fui dificultando as coisas. Eu dei um brinquedo que ela gostava muito. Falei, agora você vai brincar com esse brinquedinho que você ama. E a mamãe vai lá no banheiro te chamar para escovar os dentes. Eu fui colocando na brincadeira essa rotina que estava suportavelmente impossível de eu conseguir que ela fizesse. Aí eu fui chamando ela para escovar o dente, eu fui chamando para tomar banho.
eu treinei várias coisinhas ali. E no outro dia eu fui reforçando. Todos os dias eu brincava disso com ela. E a Gabriela hoje tem 5 anos. E até hoje, quando eu chamo ela, ela fala, sim, mamãe. Por quê? Porque quando a criança fala sim, mamãe, que é a explicação lá da técnica, o cérebro dela é que dá o comando para ela, para que ela obedeça. Então é muito mais fácil dela obedecer, entende? Então ela mesma diz para ela que está na hora de obedecer. Sim, mamãe, eu tô indo. E foi fantástico, isso me salvou, assim, naquela situação difícil que eu estava vivendo. A gente usa até hoje. Né? Claro que ela não é um robozinho, né? Ah, não. Toda hora eu tenho que estar revisando com ela, eu tenho que estar chamando a atenção dela. Filha, lembra o que a mamãe precisa escutar de você? Sim, mamãe. Então vamos lá. Mas foi fantástico. Ai, que bom, né, Rafa? Porque o pessoal mandam e-mails pra gente perguntando o que eu faço, o que eu faço. Então é bom a gente saber, né, alguma coisa para ajudar a superar, Com né? certeza. Então tá certo. Obrigada, Rafa, pela sua Imagina, é entrevista. sempre um prazer. Pessoal, agora a gente vai falar com um pai, a visão do pai sobre os Terrible Two. O Leonardo passou essa fase, mas ele não acredita nos Terrible Two. É engraçado, né, pessoal? Tem gente que passa uma fase muito tranquila. Como foi a sua experiência? Tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Tudo jóia. A minha experiência foi boa, né? Claro que o Bernardo, meu filho, ele também teve, assim, ele cresceu, ele não é um menino que não é agitado, é quietinho, nada disso, né? Ele é super ligado em tudo, corre, pula em cima do sofá, né? Mas ele sempre foi um menino que a gente conseguiu tratar ele e ter o respeito, né, dele e ensinar isso para ele. Eu acredito que isso tenha vindo muito do que eu acabei estudando e do que eu sei, né? Então, de olhar nos olhos da criança, de tratar ela com uma naturalidade um pouco maior, biologicamente falando, né? Assim, não tentando fornecer tanto não, tentando fornecer o que fazer. É uma educação positiva, né? Isso. O que me lembrou agora é assim, nós fornecemos tantos nãos que a nossa cultura, ela cresce sabendo o que nós não devemos fazer, mas nós não temos em mente o que fazer. Então, o adolescente chega na adolescência e vai fazer vestibular e talvez você pergunte para ele o que ele gostaria de fazer, ele te dá uma lista do que ele sabe que ele não vai fazer. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Mas o que você gosta? Ah, eu não sei ainda, eu estou entre uma coisa ou outra, ou 3. Né? Então, talvez seja um pouco olhando dessa forma que eu... Que você conseguiu superar bem a fase com o teu filho, né? Isso. Que eu não tenha tido tanto essa fase terrível, talvez seja até demais falar que é terrível. Sério? Acho que não foi tão terrível assim, então, não, com o Bernardo. Foi um pouco mais tranquilo, né? Você não quis vender na feira, então? Não quis. Não quis vender na feira, Não. Porque a Rafa já estava falando aqui que queria vender as filhas dela na feira, né? E para vocês, então, você foi um pai presente? Você trabalhava fora? Como é que você viajava? Não, eu não viajava. Eu, na verdade, quando ele nasceu, eu parei de viajar, né? E acabei ficando mais em casa, né? E acabei tendo muito tempo com o Bernardo. Né? Tanto eu como a minha esposa estávamos sempre presentes e acho que isso foi imprescindível para ele estar mais seguro, estar mais com a gente, ver mais o ambiente familiar. E eu vejo que muito, assim, não por culpa, né? Não é, eu acho que é uma coisa cultural mesmo, a gente acaba... Talvez eu tenha sido felizardo por ter tido essa oportunidade, mas a gente acaba tendo que trabalhar, a mulher trabalhar, todo mundo está fora, o neném ficar com a babá. Com os avós, às vezes. Com os avós, às vezes, quando tem sorte de ficar com os avós, ainda também é bom, mas o essencial seria mesmo ficar com a mãe. É a mãe que tem o papel biológico de estar com o filho, de cuidar, o pai de trabalhar, né? Isso que seria não o correto, mas assim, o natural. Né? Pelo menos até os 3 anos a mãe conseguisse se dedicar, nós iríamos ter uma família talvez mais saudável, um filho que iria melhor na escola. Né? Nós vemos os filhos hoje na escola tendo que tomar Ritalina.
é terrível você dar um remédio desse para um filho. Né? Você tira toda a infância dele nesse remédio. E ele, às vezes, em alguns casos, ele está mais preocupado com o ambiente em casa que quando ele chega na escola, ele não quer prestar atenção na escola. Ele acaba querendo voltar para casa e resolver aquele problema que ele está tendo dentro de casa. Talvez os pais brigando, né? Talvez um pai que saiu de casa, uma mãe. É engraçado porque até as crianças menorzinhas elas sentem isso e a medicação, né, ela começa logo no começo, né, da infância, né? Então, Aline, que assim, biologicamente falando, o bebê quando nasce, ele só sente. E aí? Então me fala como superar essa fase. Como para você foi tão tranquilo, né? Qual que é a dica que você dá para os pais para superar bem essa fase? Eu imagino que um pouco antes da fase, né? Porque se você está dentro dela, talvez você passe por ela e não supere, né? Supere passando por ela. Mas talvez para quem não tem essa fase, talvez sentir mais a criança, olhar mais nos olhos, tentar participar num sentir e não tanto num raciocinar. Só para lembrar que a criança ela vai começar a perguntar os porquês lá pelos 5 anos de idade. Então, talvez seja uma oportunidade de, antes dos 2 anos, você partilhar com ela muito mais do sentir do que do raciocinar. E aí vai fluir muito mais gostoso e vai ter uma participação do mundo da criança e não da criança no nosso mundo. Então tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltando do intervalo, nosso papo agora com a Silvia Maria de Jesus Cardoso, terapeuta. Ela também vai falar sobre os terríveis 2 anos e como ajudar os pais a superar essa fase. E aí, Silvia, os terríveis 2 anos, a aborrecência do bebê, como que os pais podem superar sem surtar? Na verdade, dentro do renascimento, a gente estuda que essa fase começa dos 9 meses, mais ou menos, até os 3 anos de idade do bebê, que engloba ali os 2 anos do bebê. Ela é uma fase onde o bebê começa a perceber que ele já é um indivíduo à parte, né, do casal ali, do pai e da mãe, e ele começa a pôr à prova tudo que ele percebeu nesse tempo em que ele já viveu. Então ele vai começar a pôr à prova a autoridade dos pais, o que os pais falam para ele vai começar a fazer manha e birra, porque ele não sabe como reivindicar ainda o que ele quer direito. Então a forma dele de se expressar, a mais fácil, é a da birra, é a da contestação mesmo, né? Então, nessa fase, o mais importante para os pais é ter muita paciência, né? É olhar para essa criança com aquele olhar de que eu vejo você e eu sei que é uma fase que é difícil porque você ainda não sabe se expressar, às vezes a gente não sabe o que você quer, ou a gente não pode te dar o que você quer nessa hora, e é ter paciência e muito amor. Eu acho que o amor é o principal para a gente conseguir passar por essa fase sem surtar. Porque os pais, às vezes, eles perdem a paciência, porque não tem como. Imagina você andando no mercado, tá tudo bem, aí você leva a criança no mercado. Daí eu quero aquele doce. Não, filho. Daí a gente explica. Mas eu quero aquele doce. Não, daí a gente explica. Aí se joga no chão e tudo, e o que a gente faz, sabe? Essa é a fase da criança testar. Ela vai testar todos os limites da mãe e do pai. Então é nessa fase que quanto mais firme o pai e a mãe forem, firme com amor, com delicadeza, mas quanto mais firme você for e você mantiver a sua palavra, mais ele vai saber que o teu limite é claro. E que daí ele tem um limite muito claro também. Se a mãe é daquelas que fala assim, agora não, então tá bom, para não passar vergonha eu vou fazer, a criança vai perceber que se ela passar um pouquinho da dose, ela vai conseguir aquilo. Aí pode esquecer. E a criação com apego, ela pode ajudar a gente a superar essa fase com menos trauma, tanto para os pais, né, quanto para a criança? A criação com apego, ela cria um vínculo tão bom com a criança que muitas vezes a criança não tem essa necessidade de ficar testando.
Não que toda criança criada com apego não vá testar, ela vai testar. Mas a maioria delas, a gente percebe que ela é uma criança um pouco mais calma, mais tranquila. Né? Ela sabe os limites dela, ela sabe que ela pode ter, naquele momento, aquilo que está dentro do que é pertinente para ela, mas é uma criança um pouco mais tranquila de se lidar do que aquela criança que foi criada meio que no sopetão, né? Deixa a vida me levar, né? Uhum. Ai, que bom. É bom saber, né, pessoal, porque é uma fase bem complicada e esse termo foi proposto pelas mães, né, que assistem o programa. Todo mundo falava assim, como que eu vou superar, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer, né? Por isso as entrevistas de hoje, né? E é bem importante a Silvia também explicar como os pais também superam isso, porque a gente fala tanto da criança, mas também para os pais é uma fase bem difícil. Né? Hoje em dia, Aline, é muito difícil. A gente tem uma ideia de que colocar limite nos filhos, a gente está tirando deles alguma coisa. Que é uma culpa muito grande para as mães, para os pais, você impedir o teu filho de fazer uma coisa ou não dar aquilo que o teu filho está te pedindo naquele momento. E é sabido, o Dr. José Martins fala, todas as linhas que a gente pesquisa fala que quando a gente coloca limites e mostra preocupação com essa criança, ela sabe que ela é amada também. E ela sabe que os pais dela se preocupam com ela. Então, se eu não me preocupo com alguém, eu não vou estar nem aí para essa pessoa, faz o que quiser da tua vida. Mas se eu me preocupo, eu como uma criadora de um indivíduo, eu tenho que pôr um limite. Eu tenho que explicar para ela que aquilo ali, naquela hora, não é importante para ela e que na hora que ela puder, ela vai ter, né? Então, assim, é tirar um pouco da culpa das mães, dos pais, em colocar um limite, em ser um pouco mais firme com as crianças. E ser firme não significa não ter amor. É apenas estar protegendo ela do que vai vir ali na frente depois. Sim, às vezes quando eu encontro um bebê, uma criança fazendo um pouco mais de birra, alguma coisa, eu tenho vontade de abraçar a mãe, né? E de falar, estamos juntas, né? Não que a Heloísa, ela ainda vai passar por isso, mas parece que a mãe também precisa de um apoio, né? E a criança, na verdade, toda vez que ela passa por um comportamento que é considerado um pouco anormal ou um pouco exacerbado, tem que olhar todo o entorno dela. Se ela está passando dos limites em alguma coisa, com certeza está faltando em algum outro lugar. Então ela vai compensar, né? E depois essa criança cresce, ela vira um adolescente que contesta mais, que quer outros tipos de coisa, e daí se torna muito mais complicado de você pôr limite depois quando tem 13, 14, 15 anos. Então se a criança entender quem é a figura de autoridade dela quando ela é pequena, para ela vai ser muito mais fácil depois da vida adulta, porque ela vai saber que ela foi muito amada quando criança, né? E o apego dos pais é essencial, o amor, a atenção é essencial nessa fase. Tá certo, então, Silvia, obrigada. Obrigada. Pessoal, vamos agora na loja Tutu Lelê conferir as novidades para crianças um pouquinho maiores. Pessoal, estamos aqui na loja Tutu Lelê para mostrar as novidades para crianças maiores. Elas estão lindas, não é mesmo, Maristela? Sim, Aline. Hoje nós mostramos então das crianças assim, de 3 anos até 8 anos, né? Os meninos e as meninas. E nós começamos então mostrando para as meninas, lógico, rosa, um floral, coisa muito chamativo, assim, que tem tudo a ver com o início do inverno, porque o inverno está muito colorido, né? O inverno não precisa ser uma estação cinza, né? Sem graça, sem cor, né? O inverno agora já são cores mais alegres, mais vivas, ainda mais para criança. É uma coisa assim que chama bastante atenção, que tem vindo muitas cores bem alegres mesmo. Bem alegres, né? E para meninos também nós temos várias roupas bem legais, né? Aline, então hoje nós mostramos assim o rosa também na camisa, né? Que vai muito bem para o menino. Uma calça um pouquinho mais social, cinza, com umas riscas, né? Então assim, são roupas que deixam mais alinhadinhas. Às vezes você quer sair, dar uma volta, ir ou até mesmo um casamento, alguma coisa assim, você tem. E aproveitamos também para mostrar a jaqueta de couro, que já chegou na loja, que também no inverno, sempre uma noite mais fria, você usa muito bem, né? O jeans colorido, que também está em alta para os meninos. A gravata borboleta, né? Também, de novo, a gente está mostrando a gravata borboleta. Então, assim, todos os looks mais atuais, assim, você encontra aqui na Tutu Lelê. Pessoal, lembrando que a loja Tutu Lelê fica na rua Riachuelo, número 1815, entre a Paraná e a Brasil. E eles também contam com a contação de histórias. Explica pra gente, Maristela. A contação de histórias vai acontecer no dia 25 de abril, no sábado, às 15 horas. É gratuito, podem as mães e os pais que quiserem trazer suas crianças, né, para se divertir na loja, com muita interação, participação deles de forma teatral na contação de histórias. Então tá certo. Muito obrigada, Maristela.
E aí, gostaram do programa de hoje? Caso queiram assistir de novo a matéria sobre os terríveis 2 anos, é só entrar no Facebook, facebook.com/Programa Instinto Materno e dar um play no programa. Semana que vem vamos falar sobre outro tema também importante. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! O Instinto Materno foi um oferecimento de Espaço São Rafael. Lá você encontra reprogramação biológica, renascimento, microfisioterapia, reiki, osteopatia e tisna.